Olá, boa tarde. Falamos ao vivo do plenário 1º de maio, onde dentro de instantes acontece uma palestra, espaço aberto na sessão plenária sobre um importante assunto, a crise hídrica em São Paulo. O evento será presidido pelo vereador Ricardo Yang, do PPS, com a presença do projeto Aliança pela Água, que reúne mais de 40 entidades socioambientais. Boa tarde a todos que nos assistem, aos telespectadores da TV Câmara, aos vereadores que provavelmente estão nos assistindo nas suas salas e aos internautas através do auditório online. Nós estamos aqui com a Marúcia Whitley, que é uma das maiores especialistas de água no Brasil, uma das coordenadoras da Aliança pela Água, que foi essa organização que surgiu no ano passado e está revolucionando a forma com que nós pensamos os recursos hídricos na cidade. Talvez a Aliança pela Água tenha sido uma das iniciativas mais contundentes, uma das respostas mais contundentes que a sociedade civil deu à questão da crise hídrica. E eu tive a oportunidade de ver a apresentação da Marúcia no IDS, no Instituto de Democracia e Sustentabilidade, e a apresentação ela mostra que, muito longe da questão da estiagem, o problema da água tem raízes profundas num sistema que entrou em colapso. Esse sistema tem a ver desde o conceito de reservatórios, como a forma com que a água é produzida e consumida, além de uma imposição do mercado sobre a própria lógica da empresa concessionária, que é a Sabesp, no fornecimento da água. Então, eu convidei a Marúcia, representando aqui a Aliança pela Água, para mostrar aqui para os vereadores como é extensa e consistêmica é a crise, e que, se nós não mudarmos radicalmente políticas públicas em relação aos recursos hídricos, nós estamos muito longe de ter o problema saneado. Então, eu gostaria de pedir, Marúcia, que você começasse a sua apresentação. Ela está sendo gravada e registrada e vai ser divulgada depois pelas redes sociais e para os gabinetes de todos os vereadores. Bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Boa tarde a todas, a todos. Como já foi feita a apresentação, vou entrar aqui direto no conteúdo da apresentação. Na verdade, está dividida em duas partes. Uma primeira, que apresenta o contexto da crise e a situação que nós estamos hoje, e o que esperar do ano de 2015. E uma segunda, o que é a Aliança pela Água e o que nós estamos propondo em termos de ações para enfrentar a crise. Então, pedir para ir para o próximo slide. Eu vou aqui. Marúcia, se você quiser, talvez seja melhor falar dali, Ótimo. Que você, inclusive, vê melhor a projeção. Oi. Não sei se está ligado. Tá, pronto. Então, São Paulo, a cidade, a região metropolitana e boa parte do estado de São Paulo, principalmente a região conhecida como a macrometrópole, né, que vai pegar a região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e região metropolitana de Campinas e região de Piracicaba, passa por uma das piores crises hídricas da sua história. Isso vem sendo sentido, né, de diferentes formas, tanto na região metropolitana quanto nos outros municípios. E essa crise ela tem o seu estopim, né, digamos, com a estiagem gravíssima do ano passado, mas ela não é possível atribuir essa crise a um único fator. Não é só a estiagem que causou a crise, mas sim uma combinação de fatores, né, em que a gente tem uma gestão baseada em buscar cada vez mais fontes de água mais longe, sem cuidar das águas que estão dentro das cidades, e mais voltada para a ampliação do consumo, né? Seria muito mais a gestão
da oferta de água, então se busca cada vez mais água para suprir um consumo cada vez maior, ao invés de algo que estaria mais alinhado aí com, inclusive, o que várias cidades do mundo vêm fazendo, e regiões metropolitanas grandes como a de São Paulo vem fazendo, que é trabalhar a gestão da demanda, né? Ou seja, cuidar melhor das águas que existem naquele território, porque o clima está mudando, a água tem uma relação muito grande com o clima, e a perspectiva é não só aumento do consumo, poluição e mudança climática, o resultado muito provável é menos água disponível para suprir todas as atividades humanas. Então, o que a gente fala, o nosso modelo atual de gestão da água, que vai pegar tanto a gestão de recursos hídricos para abastecimento, quanto saneamento, quanto questão de drenagem, etc., ele é um modelo que a gente pode chamar de um modelo ultrapassado em relação a esses desafios. O segundo ponto, que tem relação com o primeiro, mas também com a forma como a gente ocupou e continua expandindo as cidades, é a degradação das fontes de água, né? Onde a gente tem aí grandes exemplos do nosso fracasso, né, de conseguir lidar com a recuperação das águas. Por exemplo, o Tietê, o Pinheiro, são quase aí 30 anos de tentativa de recuperação, os rios continuam sujos. A Billings, que é um manancial que poderia ser um manancial de abastecimento, uma represa enorme, localizada dentro da região metropolitana, que não pode ser utilizada porque ela é poluída. O terceiro fator da crise tem a ver com o evento climático extremo, mas também tem a ver com o déficit de chuva que se acumula desde novembro de 2011, e, apesar dos alertas, nada foi feito. Então, principalmente na região do Sistema Cantareira, todos os dados mostram que já vinha chovendo menos e não foram feitas medidas. Quarto fator, que eu acho que ele é um fator importante de reflexão, inclusive aqui na Câmara dos Vereadores, que é a falta de transparência e participação em relação à água, né? Hoje, uma das grandes discussões em relação à água é que, à medida que esse recurso vai ficando mais escasso e ele é fundamental para a vida, é a necessidade de a gente estabelecer novos formatos de governança desse recurso que garanta acesso, que garanta qualidade, e que garanta sustentabilidade, né, ter ele no futuro. E o quinto fator que piorou bastante esses quatro foram as eleições, né? Aí até recomendo a leitura da revista Piauí desse mês, que tem um perfil, né, uma análise sobre os bastidores da crise, como que se comportaram, principalmente os três, né, governo federal, estadual e municipal, em relação a lidar com esse assunto num ano de eleição. E boa parte de medidas que deveriam ser tomadas no ano passado não foram, muitas delas por conta das próprias eleições. Pode seguir. A situação que nós temos hoje, aliás, ontem, é a seguinte. Esse daqui é um dado que, depois de... Marúcia, um momentinho só. Eu peço silêncio aí em cima, por favor. Por favor. Depois de muitas reivindicações, né, não só da sociedade, da imprensa, próprio Ministério Público, nós temos esse conjunto de informações que passaram a ser apresentados a partir de, se eu não me engano, janeiro desse ano, por parte da Sabesp, que mostra, né, agora é possível diariamente ver qual que é a situação de todas as empresas. Esse gráfico é um resumo, né, em que ele mostra como é que nós estamos em abril, né? E por que é importante abril? Porque abril é o final do período chuvoso, né? A gente teve fevereiro e março com mais chuvas, janeiro, dezembro, novembro e outubro foram meses de muito pouca chuva, né? E então nós terminamos o período chuvoso agora em abril de 2015, que é a barra laranja, né? É possível a gente ver que nós temos hoje em torno de 30% do que do que cabem nas represas, né? 21% sem contar o volume morto do Sistema Cantareira, né? Isso quer dizer, né, que nós estamos quase igual ao que estávamos no ano passado, considerando o volume morto. Ano passado a gente não usava o volume morto, e muito pior do que nós estávamos em 2013 e 2012, né? Em média, os sistemas produtores, né, eles vão perder uma quantidade de água num ano mais normal, né, em torno de 30%, né, então, ao longo do período chuvoso. Então, a nossa perspectiva ela não é muito, aliás, ela não é nem um pouco animadora para o período de estiagem que se inicia agora, porque, primeiro, nós não temos dados que permitam afirmar com clareza que a estiagem do ano passado tenha passado.
O período que vem pela frente, de abril a outubro, é um período menos chuvoso naturalmente, né? Então, o que nós temos de reserva para enfrentar o próximo período de estiagem é, no mínimo, tão alarmante quanto era no ano passado, e isso traz uma perspectiva não só de que as medidas que foram feitas ao longo do ano passado devam continuar ou até mesmo se intensificar durante 2015, como trazem um alerta muito grande, que é a questão do que nós estamos conseguindo construir em termos de segurança hídrica, né? Segurança hídrica é a gente ter água em quantidade e qualidade suficiente, não só para abastecer as pessoas, mas para que seja possível fazer o desenvolvimento de todas as atividades econômicas, né, que todas elas dependem de água em alguma instância, inclusive geração de energia. Numa região como São Paulo, né, tem uma grande dependência de água, né? Então, isso traz aí uma perspectiva de, não só 2015 vai ser um ano muito parecido com 2014, como continuamos na insegurança para 2016, né, e as projeções ainda não tem nada apresentado nesse sentido de quando é que, por exemplo, a cidade de São Paulo vai poder falar que tem segurança hídrica novamente. Isso começa a comprometer, inclusive, investimentos, ampliação de negócios, etc. De janeiro de 2014 até hoje, a Companhia de Saneamento, que é a Sabesp, né, que é uma companhia prestadora de serviços de saneamento de água e esgoto, que tem, entre outros contratos, tem um contrato com o município de São Paulo, de concessão, contrato com duração de 30, se eu não me engano, 30 anos. Né? A Sabesp ela conseguiu reduzir, né, fazendo todas as medidas que foram feitas, né, que é o bônus, sobretaxa, a redução de pressão, que é, na verdade, uma espécie de um rodízio de água, não dá para dizer que não seja semelhante a um rodízio, né, porque tem várias áreas da região metropolitana que estão ficando, no mínimo, 12 horas sem água, né, isso com impactos maiores, dependendo da região. Todos esses esforços foram possíveis fazer uma diminuição de 29% da redução de água, né? Isso daí é aproximadamente 20 mil litros por segundo. Aqui vale uma observação interessante em relação a esses números, que 70 mil litros por segundo, se nós dividíssemos isso, né, isso são 70 mil caixas d'água por segundo, né, de 1.000 litros. Se dividir isso pelos 19 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo, nós estamos falando de mais de 300 litros habitante dia. Mas a nossa faixa de consumo, nessa época dos 70 mil litros, é em torno de 180. Né? Então, o que é essa diferença? Essa diferença tem uma perda declarada de 30%, ou seja, desses 70, nós perdemos 21 mil litros. Isso é maior do que foi possível reduzir com todas as medidas até agora. 21 mil litros é uma quantidade de água que seria suficiente para abastecer 6 milhões de pessoas. Né? É uma quantidade de água muito maior do que todas as obras que vão custar bilhões de reais que estão sendo apresentadas pelo governo do Estado. E, infelizmente, essa opção, né, queremos mais obras ou queremos reduzir perdas, ela não foi colocada em discussão numa escala aí um pouco maior, de curto, médio e longo prazo. E aqui vale um alerta para essa casa, porque uma das principais ferramentas, né, para a gente poder fazer um programa de redução de metas está vinculada aos contratos de concessão que estão atrelados, por sua vez, a planos municipais de saneamento. O município de São Paulo deveria ter iniciado a atualização do seu plano. O primeiro plano foi feito em agosto de 2010, no âmbito da negociação do contrato com a Sabesp. Ele é um plano que trata de água, esgoto, drenagem, águas pluviais, deveria tratar de reuso de água. Né? Nós estamos morando numa região em que as pessoas, esse ano, passaram pela situação de ter enchente e ter estiagem, né? Ter falta de água na torneira e ter enchente na rua. Né? Então, isso são um conjunto de medidas que poderiam ter sido adotadas, aí, previstas nesse plano, mas, infelizmente, o plano ele não é exatamente um plano que tenha sido amplamente discutido. Ele foi enviado para essa casa, ele não foi necessariamente aprovado, né? Ele deveria ter sido aprovado. Ele deveria ter vinculado a ele um Conselho Municipal de Saneamento, que é uma portaria do Ministério das Cidades, obrigando, né, a criação desses conselhos. O prazo final venceu em 31 de dezembro, então essa também seria uma oportunidade grande para o município, inclusive criar uma oportunidade para os munícipes poderem participar dessa questão, que é uma questão
O saneamento é, inegavelmente, uma questão de interesse local, não tem como diz a Constituição, né? Então, essa é uma situação que dá um exemplo, né, de que não só a gente tem uma questão da crise que está relacionada ao modelo de gestão, está relacionada a um evento climático extremo, mas tem uma questão ligada à governança, que é a quem cabe decidir sobre a água, a como é retirado, a como é gasto, quem vai ter acesso ou quem não vai. Isso é uma das principais causas da crise atual. Pode seguir. A nossa situação hoje é a seguinte, das represas, né? Aqueles 20%, e aqui vale uma observação importante, quando nós ouvimos sobre os níveis das represas, né? Porque uma coisa é o Guarapiranga, com 84%, não chega ao volume somado dos 2 volumes mortos, né? Então, ok, é muito importante o Guarapiranga estar com 84%, e ser, né, atualmente a represa da onde a gente mais retira água para abastecer a região metropolitana, mas é uma represa muito menor, com uma capacidade de reservação muito menor do que o sistema Cantareira, que é um sistema realmente de grande porte e um sistema que está extremamente ameaçado do ponto de vista da sua sustentabilidade, né? Ao longo desse período, né, não só o esgotamento do volume útil, mas o início da retirada do volume morto ao longo do ano, o esgotamento do primeiro volume, quase esgotamento do segundo, e a tendência para esse ano, que a exceção vai virar regra, que nós passaremos a usar o volume morto como volume operacional, isso ainda não foi estudado do ponto de vista de impacto ambiental. Nós já sofremos um impacto que foi o efeito esponja, né, no começo do ano. Isso foi bastante noticiado na imprensa, né, que as represas não estavam mudando de nível, porque o volume morto ele acaba deixar uma represa tão sem água desse jeito, faz com que você exponha camadas de solo que não deveriam estar expostas, né? Então, isso dificulta muito e traz muita incerteza sobre o cenário e o tempo de recuperação do sistema Cantareira, do qual nós, São Paulo, região metropolitana, Estado de São Paulo, não podem abrir mão no curto prazo, no médio prazo, nem no longo prazo. Hoje em dia é inviável se imaginar qualquer lugar do mundo que vai abrir mão de uma fonte de água potável que abasteça 8 milhões de pessoas. Não é possível que a gente condene, né, um sistema como esse por um uso irresponsável e um sobreuso, né? Então, essa é a situação que nós temos hoje. O segundo maior sistema é o Alto Tietê, né? Então, nós vemos que os 2 grandes sistemas, Cantareira, né, e Alto Tietê, são aqueles que estão realmente com uma quantidade, uma proporção, né, de água muito menor, apesar de que a quantidade que eles têm é parecida com os demais, né? O Alto Tietê abastece basicamente, principalmente a zona leste, está suprindo uma parte do Cantareira, e o Guarapiranga, boa parte do município de São Paulo, e também suprindo uma parte do sistema Cantareira. Pode seguir. Onde é que nós estamos? Então, a gente tem, né, aqui algumas constatações em relação à crise, né? Que a estiagem ela não causa a crise, mas ela agrava a situação e ela expõe problemas muito profundos de gestão, né? Nós temos a questão da participação, a questão da falta de transparência, a questão da falta de discussão do que é prioridade, né? E tem uma observação sobre isso, né? Que é a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, a estiagem, né, em São Paulo de 2014, ela vai ficar talvez conhecida por dois aspectos, né? Um é uma grande metrópole mundial se vendo numa situação de vulnerabilidade enorme por conta de um extremo climático, como foi a estiagem do ano passado, e o estado mais rico do Brasil mostrando e aí não é o estado-governo, né? Aí é governo do estado, governos municipais, governo federal, com uma capacidade muito limitada de reagir de uma forma eficiente a uma crise dessa proporção, que traz aí um cenário, né? O pessoal do sistema da região do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, em meados de março, houve um evento na Unicamp. Esse evento, inclusive, está disponível na internet, em que
tem projeções ali apresentadas de que, para alguns especialistas ali presentes, a segurança hídrica para a região da macrometrópole só vai ser atingida daqui a 10 anos. Será que nós aguentamos 10 anos mantendo uma economia industrial, uma economia como é a do Estado de São Paulo, com insegurança hídrica, né? Então, aqui nós temos uma série de questões aí para reflexão. Uma segunda importante, e aí ela já se aproxima mais, né, do município, que é a redução de pressão. Ela é um rodízio de água não decretado oficialmente. Tá? Mas por que também tem tanta diferença entre redução de pressão e rodízio, etc.? Porque, ao se decretar oficialmente, se constrói uma série de garantias dos direitos das pessoas em relação àquele serviço que está sendo cortado delas. Ao não se decretar oficialmente, nós deixamos principalmente as populações mais vulneráveis ainda, né? Um exemplo disso é, por exemplo, a região central aqui da cidade, onde boa parte se concentra, né, boa parte dos moradores de rua da cidade, e que já existe toda uma mobilização das organizações que atuam e dão assistência para esses cidadãos, mostrando que não só as tendas são os equipamentos que atendem essa população, como o comércio todo da região, à medida que ele vai sofrendo com a redução de pressão, está se recusando a servir água para essa população que já tem uma série de vulnerabilidades, né? Então, aí é uma pequena parcela da população, mas já vai mostrando a corda estourando para o lado mais fraco, inicialmente. Uma outra questão importante diz respeito aos serviços essenciais, né, que, além de, obviamente, hospitais, etc., que não podem deixar de ficar sem água, tem uma série enorme de serviços essenciais que, no mínimo, deveriam estar sendo trabalhadas alternativas de como manter, por exemplo, as creches, etc., do tamanho não só do atendimento às crianças, mas também do tamanho do impacto que isso pode causar nas mães dessas crianças, com limitação de não poder deixar as crianças na creche. A segunda questão, as medidas adotadas pelo governo até agora, e essa é uma reflexão importante, porque se nós temos, em situações, por exemplo, quando começa a ocorrer apagão de energia, todo mundo reclama, né? Apagão de água, as pessoas acham que é normal, que tudo bem, né? Não tem nem muito para quem reclamar, né? Então, essas ações, principalmente a redução da pressão que atinge, ela tem uma série de critérios técnicos, então vários bairros ficam sem água em determinados horários, mas sem avaliar se esse horário que eu vou deixar aquele bairro sem água vai deixar uma escola sem poder atender os alunos, né? Vai deixar uma creche sem as crianças poderem ficar. E essas medidas, o mais interessante é que, apesar de existirem esses contratos de concessão entre a Sabesp e os municípios, né, essas medidas não foram discutidas com os governos, elas foram consentidas pelos governos, né? E a governança da água ela é muito mais do que consentimento, né? Ela é trabalhar junto e pensar soluções que sejam viáveis do ponto de vista técnico, mas também não sejam injustas com a população e garantam que vai ter água agora e água no futuro. O próximo. Maru, um minutinho só, eu queria saudar os alunos do 5º ano do CEL Parque em Anguera, que acabaram de chegar para assistir a palestra. Tem idade entre 10 e 11 anos, e a professora Gabriela, que acredito que seja que está tirando a foto nesse momento. Não, está aqui a professora Gabriela. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos tendo a palestra da Marúcia Watley da Aliança pela Água, que está nos mostrando como é que estamos em relação à água e por que da crise da água. Bem-vindos vocês todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Maru. Falta água na casa de vocês? Boa tarde. Alguém está tendo falta d'água em casa? Então, é disso aí que nós estamos falando hoje. E essas são... aqui esse é o desenho, né, da região metropolitana e da cidade de São Paulo. Ali embaixo, aquela represa maior é a represa Billings, do lado dela é a represa Guarapiranga, né, ali no meio a região do Grajaú, Parelheiros, do lado esquerdo da Guarapiranga, o Ângela.
Para cá, para a direita, onde tem várias represas, é a porção leste, né, de São Paulo, a região leste da cidade de São Paulo, e depois a porção leste, Suzano, Poá, etc. Lá para cima, o sistema Cantareira, que ele não aparece aqui porque ele está bem longe de São Paulo. Só ali aparece a represa Atibainha, né? E aqui mais para baixo a estação de tratamento, né? Aquela outra represa Jaguari já é uma represa da bacia do Paraíba do Sul. E hoje, essas são medidas que estão sendo apresentadas, né? Porque a situação para 2015 é a seguinte: nós estamos hoje com menos água, sem considerar o volume morto, do que nós estávamos no ano passado. Então, tem menos água para passar esse ano do que tinha no passado, né? E esse é sempre um alerta dos períodos de estiagem, né? Tanto é que se diz, né, que a estiagem, a seca, ela é um assassino silencioso, porque a cada ano ela te deixa com menos, enquanto que a enchente vem e leva tudo de uma vez, né? E a seca, a cada ano, ela te deixa com menos, ela é uma dívida, né? Então, aqui nós já estamos. Ano passado a gente tinha tanto, ano retrasado a gente tinha muito mais. Ano passado a gente tinha muito menos, e agora a gente tem menos ainda, né? Então, o ano vai ser, no mínimo, igual ao ano que passou, e a perspectiva para 2016 ela ainda é muito incerta. Para continuar abastecendo as pessoas, foi feita uma redução da retirada de água, principalmente do sistema Cantareira, um aumento da retirada de água do Guarapiranga, teve um aumento grande do Alto Tietê, mas aí eles tiveram que baixar, porque o Alto Tietê depreciou muito. Então, agora estão sendo previstas uma série de obras emergenciais para aumentar um pouco a capacidade de produção dessas represas. Isso não quer dizer necessariamente que nós estamos aumentando a quantidade de água que nós temos disponível. Então, por exemplo, vamos aumentar a capacidade de produção na estação de tratamento de água. Isso não quer dizer que eu estou trazendo mais água, só estou conseguindo levar mais água para tratar, né? Então, não é que a gente está conseguindo aumentar significativamente essa quantidade, e a forma como ela está sendo aumentada, né, chamando ações emergenciais, ela também traz uma outra reflexão importante. Até o momento... Maru, eu queria receber aqui o vereador Netinho de Paula, que está acompanhando aqui a nossa apresentação, e o vereador Alexandre Guedes acabou de passar, daqui a pouco volta. Legal. Uma primeira observação aqui é que, apesar da crise, apesar de existirem, né, várias situações, né, complicadas em relação à crise, falta d'água, necessidade de obras emergenciais, nós não estamos numa situação decretada oficialmente como de emergência, né? Decretar uma situação, um estado de emergência ou de calamidade pública é algo definido, por exemplo, tem uma portaria do Ministério da Integração Nacional que determina situações. Se a gente for cruzar os critérios ali que são determinados como indicadores, né, para você decretar uma situação como essa, nós já deveríamos ter decretado, né, porque tem várias questões ali que já estão para além de graves, né, mas isso não foi feito. E, apesar disso não ter sido feito, essas obras estão sendo construídas ou detalhadas e contratadas em regime de emergência, né? Então, tem um paradoxo aí. Ou nós estamos numa situação de emergência, e aí vamos decretar oficialmente o racionamento, informar devidamente, garantir os direitos das pessoas de reclamar em relação a isso, e vamos fazer obras emergenciais, ou não estamos numa situação de emergência, né? Então, isso não está definido. E o alerta aqui é, por exemplo, boa parte dessas obras, né, principalmente aquelas que dizem respeito à utilização da água da represa Billings. A represa Billings é uma represa enorme, foi construída na década de 40 para gerar energia elétrica. Ela foi construída por meio da gente reverter o curso do rio Tietê e do Pinheiros para dentro dessa represa. Nessas décadas foram as décadas de intensa expansão urbana e industrial da região metropolitana de São Paulo. Praticamente toda a poluição gerada por essa extensa expansão urbana e industrial foi parar no fundo da represa. Então, a represa tem um alto grau de poluição, principalmente no seu corpo central. Então, a ampliação do uso, né, da retirada de água, hoje, uma parte da Billings, que é separada ali pela Via Anchieta, né, quando a gente passa pela Anchieta, é o Rio Grande, que é separado fisicamente da Billings, ele abastece o ABC, e o braço do Taquacetuba, ele é ligado ali embaixo,
mais para baixo ali da região do Bororé, colônia no município de São Paulo, com a Guarapiranga chegando também, tudo isso dentro do município de São Paulo. Então, essa ampliação do uso da Billings seria uma grande caixa d'água, só que é uma caixa d'água que está suja, ela deveria ter sido precedida de uma limpeza, só que, infelizmente, apesar da Billings, né, ter uma parte sobre a Billings na Constituição do Estado de São Paulo, nas suas disposições transitórias, dizendo, né, da necessidade de limpeza, das regras para parar de bombear, etc. Nesse tempo todo, nós não fizemos nenhum movimento no sentido de realmente limpar essa represa. E aí, ironicamente, agora na época da estiagem, vai ser justamente essa represa que vai salvar um pouco a situação, porque ela tem uma grande quantidade reservada, mas aí nós vamos cair num outro problema, que é o problema da qualidade. Então, nós vamos ter um problema de quantidade e um outro problema de qualidade, e que aí ele tem um impacto direto no que pode acontecer na vida da população, né? Então, essas obras... Só um momentinho, eu queria registrar a presença do vereador Alfredinho, do PT, e do vereador Vladimir aqui conosco. Então, o alerta aí para essas obras é que não só elas têm essa questão relacionada à qualidade da água, como, por serem chamadas de obras emergenciais, elas estão sendo construídas e implantadas sem estudos de impacto ambiental, sem licitação, e estão sendo implantadas aí a toque de caixa para garantir. Essa é uma estratégia que eu acho que ela foi boa parte da estratégia de 2014, mas está na hora de parar com isso. E aí eu faço até um apelo aqui para essa casa, porque se nós não estamos numa situação de emergência, nós não precisamos fazer desse jeito, né? Nós podemos fazer... nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de água. Água tem um aspecto não só de você garantir igualdade no acesso, mas você também garantir segurança para a saúde da população. Então, esse é um exemplo da situação em que estamos, né? Nós continuamos falando que temos um problema, vamos penalizar mais um pouco os consumidores, então bota sobretaxa, cria multa para quem lavar calçada, mas nós temos um desperdício de uma quantidade de água que seria suficiente para abastecer 6 milhões de pessoas. Estamos resolvendo a crise optando por buscar águas que são ou as mais baratas, porque elas estão em áreas de Mata Atlântica, então, teoricamente, são áreas mais baratas, né? E daí vamos fazer a reversão dos rios que vão para o Atlântico, para São Paulo, né? Mais um pouco de reversão de rios para cá, para a gente poder sujar um pouco mais de água. Ou nós vamos fazer a utilização da represa Billings, que tem problemas sérios de qualidade, sem ponderar. Então, nós vamos diluir uma água e fazer uma interligação dessa água mais suja da Billings com o sistema Alto Tietê, que ainda é mais preservado. Pode seguir. E aqui é um pouco para a gente entender, né, a quem cabe decidir sobre a crise da água. E essa é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque nós temos, talvez, um dos modelos jurídicos mais complexos e complicados é aquele relacionado à água, em especial relacionado à água em época de crise, né, de escassez, porque nós temos pelo menos 5 sistemas, né, grandes sistemas, né, ou seja, sistemas de políticas públicas, estruturas estaduais, municipais, federais, para lidar com esses sistemas, planos, etc. Nós temos o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que é aquele coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, pela Agência Nacional de Águas. As leis são as leis da década de 90, que criam os comitês de bacia, determinam que as bacias hidrográficas são as unidades de gestão e planejamento, e que a gestão disso deve ser descentralizada, integrada por meio dos comitês de bacia, com participação da sociedade civil, dos municípios. No sistema de recursos hídricos, alguns dos instrumentos importantes em relação à água, acho que o que mais merece destaque é a cobrança pelo uso da água, que ainda é ridícula perto do valor da água, ainda mais numa região de água tão escassa como a nossa. Para a gente ter uma ideia, em torno de uma empresa de bebida, de refrigerante grande, ela pode pagar em torno de... vai chegar aí a... não chega nem a R$26 mil por mês que ela vai pagar para extrair algo em torno de 1 metro cúbico, que é o equivalente ao abastecimento de 400 mil pessoas. Então, por ano, ela não vai gastar mais do que R$300 mil para garantir
o abastecimento do principal insumo dela. Então, está muito barato esse valor. E o outro é a cobrança pelo uso da água. Esse primeiro que eu falei é outorga, e o outro é a cobrança, que já é um instrumento para gestão, mas que, por exemplo, a bacia do Alto Tietê, que é onde está São Paulo, que todo mundo fala que tem muito pouca água, que a gente pode perder, né, 30% da água, e só passou a cobrar pela água em 2014. Né? Então, é um sistema, tem uma lei super moderna e tal, mas ele tem uma série de questões que não foram implementadas. E outra, a segunda avaliação do próprio presidente da Agência Nacional de Águas, nesse evento que eu citei em Campinas, os instrumentos do sistema de gestão de recursos hídricos não estão sendo suficientes para lidar com um momento de crise como esse. O segundo sistema, e esse é especialmente importante para os municípios, porque no sistema de gestão de recursos hídricos, o município ele acaba sendo um protagonista, ele não é tão um protagonista, ele faz parte do comitê, etc., mas, normalmente, quem vai fazer a gestão da bacia é a Agência Nacional, é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado. O município acaba não interagindo muito com essa questão. No saneamento, é outra história, porque o saneamento remete ao artigo da Constituição que diz que os serviços de interesse local cabem ao município, e não tem nada mais local do que saneamento, né? Água, esgoto, drenagem, reuso de água, né? A gente cuidar bem do lixo e tal, isso tudo é muito local. Então, a lei de saneamento, que é uma lei aprovada em 2007 e regulamentada em 2010, inclusive, essa lei, é a lei que gera a necessidade da Sabesp fazer um contrato com a Prefeitura de São Paulo, porque se não tivesse essa lei, provavelmente não teria contrato, né? Então, essa lei ela dá um protagonismo diferente para os municípios. Ela diz que o município é o titular do serviço, mesmo numa região onde que é tudo integrado, quem deve dizer como é que é aquele serviço, quem deve planejar, porque ele é o titular, por quê? Porque cabe a ele prover um serviço de interesse local para as pessoas que moram lá. Então, é por isso que ele é o titular, né? E, nesse sentido, para ele poder fazer isso, ele pode fazer um contrato de concessão com uma companhia mista, que é o caso da Sabesp, né? Uma companhia privada, ou até mesmo ter uma companhia municipal. E que, para ele fazer isso daí, ele tem que ter um plano de saneamento. E que o saneamento não é só água, não é só esgoto. O saneamento é drenagem, é águas pluviais, né, que é a água da chuva, é reuso de água, é resíduo sólido, tudo isso de uma forma integrada. Ele pode optar, não, fazer um plano de água, um plano de esgoto, e depois eu junto tudo. Ou ele pode fazer um plano com tudo junto, que foi o que o município fez em 2010, o município de São Paulo. E esse plano tem que ter metas, por exemplo. Ele tem duração de 4 anos. Então, daqui 4 anos, eu tenho que atualizar esse plano. E aí, daqui 4 anos, eu vou ver. Eu defini uma meta, né? Uma meta para a redução de perda. Não cumpriu, como é que vai ser a sanção? Eu defini uma meta para construir piscinão. Não consegui cumprir, como é que eu vou fazer isso? Né? E, por exemplo, eu posso também, o Plano Municipal de Saneamento pode começar a avançar numa política de reuso. Olhar para os piscinões e falar, bom, naquela parte excedente de água que não comprometa risco de enchente, eu posso, de repente, criar um sistema alternativo de reuso, inclusive transformar algo que é um ônus para a prefeitura, né, que é um custo alto, fazer contenção de drenagem, etc., num serviço que pode ser um serviço numa região que tem pouca água, né? Hoje nós temos o seguinte, como não existe nenhum mercado de reuso, porque não é interesse das prefeituras, não é interesse da Sabesp, essa água vai para o ralo, né? Ou fica alagando as ruas, né? A gente não faz um uso dessa água. E, ao mesmo tempo, as empresas não estão interessadas numa água de reuso, porque a Sabesp vende para elas um contrato que chama contrato de demanda firme, que supre as empresas com água potável, e, em troca, as empresas se comprometem a devolver o esgoto para a Sabesp tratar, né? O que não é de todo mal, mas tem questões que bom, num momento desse, né? Então, quem que vai ter prioridade? A população do bairro que está tendo redução de pressão, ou eu garantir a água de um determinado shopping que tem um contrato de demanda firme, por exemplo, né? Então, aí começa a entrar essa coisa. Então, essas são as duas principais políticas que têm a ver com a crise atual. A outra é a Política Nacional de Meio Ambiente. E aí tem questões relacionadas a ela, como a política que aprovou, né, o novo Código Florestal e a regulamentação do novo Código Florestal, com toda a necessidade de recuperar as áreas de preservação
permanente, a política de proteção dos mananciais, que, no caso do Estado de São Paulo, tem lei para isso, né? A política de mudanças climáticas, que tem, inclusive, necessidade política estadual, municipal de mudanças climáticas, e que o que nós estamos vivendo, assim, o que deu o estopim da crise? Foi um evento climático extremo. Se a gente não começar a olhar para esse tipo de evento e falar, mas, olha, realmente, essa coisa de adaptação às mudanças climáticas é séria, né? E isso tem que começar no nível municipal, né? Então, por exemplo, talvez a gente começar a construir uma nova forma de lidar com essa situação que a gente passou agora e com outras que a gente possa vir a passar, que são bem conhecidas, por exemplo, as enchentes também são eventos climáticos extremos, né? Então, você tem hoje muitas cidades do mundo começando a nortear suas políticas de expansão do território, de pensar como é que elas vão, uma área vai ser requalificada ou não, etc., por meio de planos de adaptação à mudança climática, que, no nosso caso, seria muito adequado um plano de adaptação à mudança climática com foco na água e na garantia do direito das pessoas à água, né? Porque, numa situação de estresse, infelizmente, como essa de escassez de água, o que a gente conhece de literatura sobre esse tipo de evento é que, ao mesmo tempo com eventos de enchente, etc., eles acabam despertando solidariedade, eventos de escassez, onde tem pouco, eles acabam despertando egoísmo e violência, né? Então, a gente tem que começar a pensar como é que a gente garante para todo mundo. Temos também vigilância sanitária e defesa civil, né? Vigilância sanitária ligada a saneamento. Também uma coisa importante é que o coordenador nacional da política de saneamento é o Ministério das Cidades. Então, já começa a ter uma coisa ali. Um lado é o Ministério do Meio Ambiente, o outro é o Ministério das Cidades. Vigilância sanitária, que tem a ver com as questões de qualidade da água. Por exemplo, né? O quanto que a crise, a questão da água, ela é muito mais ampla do que só a companhia de saneamento. Nós temos situações de falta d'água há pelo menos um ano acontecendo na cidade. Essa falta d'água começou principalmente inicialmente na região norte da cidade, que é a região que hoje tem mais quantidade de dengue, né? Então, tem uma relação muito grande, isso já está sendo colocado, inclusive profissionais de saúde, etc., que qual que é a medida que boa parte das pessoas começaram a fazer para lidar com a falta d'água, mesmo que não declarada, né? Não está faltando água, mas as pessoas estavam sentindo que estava faltando. Começaram a armazenar água em casa, armazenar sem a devida orientação, né? E a orientação para isso, então, nós fizemos que nós proliferamos aos milhões os focos de mosquito, né? E, óbvio, que agora nós estamos sofrendo as consequências, inclusive fazendo um passo atrás, né, numa política que vinha sendo sistematicamente um investimento sistemático constante de combate à dengue, etc. Inclusive, agora começamos a ter reincidência, né? E aí começa a ficar mais perigosa a doença. A defesa civil, né, também com as questões de declarar a situação de emergência, etc. E as 3 instâncias de governo. Então, todas elas têm alguma coisa a dizer, alguma obrigatoriedade em relação a recursos, saneamento, meio ambiente, vigilância sanitária e defesa civil, né? Governo federal, estadual e prefeituras. Próximo. Posso ir para os... Não. Pensando nisso tudo que eu falei, nessa situação grave e tal, ano passado, em outubro do ano passado, um conjunto de organizações, pode ir para o próximo? Esse conjunto de organizações, esse daí já está até um pouquinho desatualizado, são mais de 50 organizações hoje, pegando desde organizações ambientais, a movimentos, a coletivos independentes de jornalismo, a organizações de educação, organizações de direito do consumidor, de direitos humanos, começaram a se unir e trabalhar juntas para pensar como é que lida com uma crise dessas proporções, e disso surgiu a Aliança pela Água, que tem um conjunto de uma coisa que nós chamamos de uma agenda mínima, que são um conjunto de reivindicações, e o próximo, baseada em 3 princípios, né? O primeiro princípio é que a água não é uma mercadoria. É óbvio que a água é um bem econômico. Você não faz nada sem água, você não produz energia sem água, mas ela não deve ser uma mercadoria, principalmente a água que as pessoas precisam para beber. Ela é um direito humano reconhecido pela ONU desde 2010. Todos os governos têm responsabilidade sobre a água, mas eles devem estar a serviço da população e não
a serviço de outros interesses que não sejam garantir água para as pessoas. As soluções devem obrigatoriamente incluir a recuperação e a recomposição das fontes de água existentes. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de ficar poluindo os rios e achar que vamos ter água daqui para frente abundantemente. Pode seguir. Temos 2 objetivos, né? O primeiro é pressionar e influenciar para a construção e implantação de um plano de contingência e emergência para trabalhar com o ano de 2015. Um plano esse que não é só um plano da Sabesp, tem a parte da Sabesp, mas tem uma série de outras ações como essas que eu falei relacionadas à saúde. E trabalhar como uma coalizão de sociedade para criar sinergia e potencializar as ações sem criar concorrência, tentar trabalhar junto, que é bastante novo. Pode seguir. As prioridades, é uma força, né, que nós temos defendido, uma força-tarefa para lidar com a crise. Não é só a crise, assim como a gente não chegou na crise por causa de um único fator, nós não vamos sair da crise porque um único ator resolveu trabalhar. Ela tem que ser uma força-tarefa. Um plano para lidar tanto com a oferta, ou seja, quanta água tem, quanto com quanto água nós precisamos. E cuidar das fontes de água já, né? Por exemplo, se a gente continuar ocupando sem refletir sobre como ocupar os mananciais, desmatando, a gente está jogando mais um problema para frente. Se a gente não começar a recuperar agora os mananciais, né, uma floresta, uma recuperação não acontece de um dia para o outro. Isso é ação de médio prazo. Quanto mais a gente demorar para fazer, mais tempo vai demorar para ter o resultado. Pode seguir. E aí, resumido, né, isso agora em fevereiro de 2015, né, desde o ano passado, a Aliança apresentou essa agenda mínima, que tem lá reivindicações, essa coisa que eu falei aqui, tanto da questão da transparência, do acesso à informação, da discussão sobre o que é obra emergencial e por que é emergencial, qual que é a prioridade. Em fevereiro desse ano, a situação no início de fevereiro estava muito grave, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro foram meses sem chuva. A perspectiva, mesmo para o próprio governo do Estado, que ao longo de 2014 teve um papel muito de negar a crise, né, de dizer que não estava faltando água, que não ia faltar água, etc. Em fevereiro, a coisa começou a pegar. Ficou todo mundo muito assustado, falando, não, se esse padrão de chuva, se não chover em fevereiro e março, a gente, em março, vai ter que ter um racionamento severo. Teve até declarações, né, da própria Sabesp dizendo que vamos ter 5 dias sem água, etc. Então, nesse momento, nós da Aliança nos unimos novamente para produzir um conjunto de propostas. Esse material está disponível na íntegra no site que chama aguasp.com.br, né? Que tem basicamente 5 linhas. Uma força-tarefa para a gestão da crise, envolvendo governo estadual, federal e municípios atingidos pela crise, tanto os municípios que estão nas áreas produtoras de água, quanto aqueles que dependem dessas águas. Sociedade pegando diversos segmentos, pegando os poderes judiciários aí para trabalhar juntos. Obviamente que essa força-tarefa, por ser a escala que ela deve ser coordenada e liderada pelo governo estadual. E uma força-tarefa poderia ter, né, comitês ou grupos de trabalho, por exemplo, para lidar com a questão do acesso à informação, com a questão do racionamento, com a questão da saúde. São vários grupos, não é que você não vai criar um comitê gigante que ninguém vai se entender, mas você pode começar a ter uma questão de, não, vamos chamar aqui as secretarias de educação, secretarias municipais de saúde, programa de saúde da família, vamos começar a trabalhar junto para levar informação, para atuar na prevenção. Uma sala de situação, né? Não é possível lidar com uma crise dessa proporção se você não tem o que você pode ter de melhor de informação, de cenário climático, de cenário de qualidade de água, de volume, quanto choveu, quanto não choveu. E isso nós temos inteligências na CETESB, no DAE, nas prefeituras, etc., que deveriam estar juntas, né, numa sala de situação, né, tipo sala do Batman, lá todo mundo botando aquele monte de coisa, Batcaverna lá, mas teria que estar todo mundo junto produzindo cenários diários que fossem, inclusive, transformados em boletins diários para a imprensa, para evitar informações de especulação sobre isso, sobre aquilo. Precisa ter uma informação de qualidade, né, e que, inclusive, evite, né, que vá para a transparência e vá para o diálogo. Uma outra coisa, gerenciamento de oferta, né, discussão,
principalmente aí entre Estado e prefeituras, sobre como são feitas essas medidas de redução de pressão ou racionamento, né? Por exemplo, se vier a ter que acontecer isso, não é um cenário descartado para 2015. Nós estamos apenas no início da estiagem e a gente tem menos água do que a gente tinha no passado, né? Então, a situação não é nem um pouco confortável. Se tiver que continuar a redução da pressão, se tiver que ampliar a redução da pressão, precisa sentar junto Estado e prefeituras para começar a fazer isso de forma integrada, né? Por exemplo, se tiver que ter racionamento, precisa combinar com as prefeituras, ponto facultativo, que área que vai ficar. Não dá para deixar as pessoas totalmente vulneráveis a sair de um dia de trabalho, ter criança em casa, chegar e não tem água, né? Tem uma questão aí da dignidade, que tem que trabalhar junto com as prefeituras. A questão da comunicação, um pouco daquilo que eu falei, é fundamental a gente criar uma cultura de solidariedade numa situação dessa e não deixar que as pessoas vão para o natural, que é eu vou garantir a minha água e você que se vire, principalmente os mais vulneráveis. Alternativas para garantir o abastecimento de água. E aqui a gente perdeu um tempo precioso durante o ano de 2014, principalmente em relação ao uso não potável da água, né? Porque, apesar de ter aí movimentos, né, entre eles o Cisterna Já, que faz parte da aliança, acabou a chuva, então agora está um pouco tarde para começar a construir cisterna, né? Mas a gente já poderia ter pensado, inclusive, numa ação do ponto de vista municipal, para equipamentos públicos, para garantir uma reservação de água não potável. Obviamente que essa água não vai ser para ser bebida, mas ela diminui muito mais a necessidade da água potável. Você guarda a água potável para aquilo que realmente importa, né? Lembrando, a gente mora numa região que tem pouca água, a gente perde 30% da água, a gente dá descarga com a água potável, né? Então, tem aí uma necessidade urgente da gente começar a regular e fiscalizar o uso não potável, reuso, água da chuva. E uma outra questão, que nas situações de falta d'água, teve até algumas pesquisas aí com CNI, com indústrias, etc. Qual que é o grande plano B da maioria dos grandes empreendimentos e indústria? Vou chamar um caminhão-pipa. Não vai ter caminhão-pipa para todo mundo. Se tiver, não tem plano de logística, de trânsito para dar conta desses caminhões circulando pela cidade. Vai ter o rodízio do caminhão-pipa, né? Vai ter horário, né? Como é que vai ser? Já teve que ampliar, né? Aqui, acho que no centro, já os horários para poder circular caminhão-pipa, porque tem várias áreas faltando. E, não sei, poucas pessoas já viram o que é uma autorização que certifique a qualidade e a quantidade de água que um caminhão-pipa está levando, né? Se eu mostrar aqui, se a gente fizer uma pesquisa aqui, sei lá, 1% vai saber se esse documento é falso, é verdadeiro, se aquele órgão existe, se aquele órgão não existe. Seria fundamental, isso poderia ser feito em âmbito municipal, ter uma lista dos prestadores de serviço que estão certificados. Isso é uma coisa básica de prestação de serviço, né? Imagina, sei lá, uma clínica de hemodiálise, ela vai ligar para quem? Ela precisa ter uma referência, né, sobre a quem ela vai recorrer. A parte da ampliação da oferta emergencial com custo-benefícios eu mostrei na hora do mapa, né? E uma outra questão, eu acho que aqui também vale a pena e tem a ver muito com a instância municipal. Ano passado, o município de Itu passou por uma situação extrema de caos por conta da falta d'água. Teve bairros ali que ficaram 2 meses sem receber água. As pessoas começaram a utilizar água de esgoto para ter o mínimo de água em casa, né? Essa situação, ela traz uma reflexão para São Paulo. Obviamente que, se isso acontecer em São Paulo nessa escala, é um caos, né? Acho que não é isso que vai acontecer, mas tem a ver com as minas d'água e nascentes que existem na cidade, existem em parques, existem em comunidades, etc. Existe um movimento que também faz parte da aliança, que é o Existe Água em São Paulo, que está fazendo um monitoramento e identificação de várias nascentes, né? E essas nascentes, não necessariamente, apesar de elas poderem parecer limpas, não necessariamente elas são limpas. Vamos começar a pensar comunidades, pessoas que podem estar em situação de falta d'água, começarem a utilizar essa água, né? Essa água de chuva, etc. Tudo isso precisa dar precisa se informar as pessoas sobre isso
E uma das coisas que poderia ser feita, que já deveria ter sido feita, é incrível, né, que seja tão básico, né, essas águas, elas deveriam ter já uma análise de qualidade, e a transformação dessa análise de qualidade em algo que seja muito legível para todo mundo, né? E aí não precisa ir longe, é o exemplo que a gente tem nas praias, né? Ninguém aqui precisa saber como é que faz uma leitura de qualidade de água da praia. Para olhar, é só olhar a placa vermelha escrito impróprio, placa verde próprio. Então, um mínimo de comunicação nesse sentido que informe as pessoas falando, olha, vou usar a água dessa bica, essa bica aqui é só para descarga. Essa bica aqui não pode nem para descarga. Não toque nela, porque ela pode ter algum tipo... A água é o solvente universal, né? Ela traz o bem, mas também traz todas as doenças, né? Então, nesse sentido, a gente não ter nada nessa linha também, ela traz assim, um grande alerta, né? Isso é uma das propostas nossas, que se façam isso rapidamente. Isso daí poderia ser feito pela CETESB, por exemplo, convocar vários laboratórios de qualidade de água de universidades. Daqui é uma situação de pré-emergência, né? Por que a gente não poderia ter isso? E, finalmente, como medidas aí de ação para esse momento, a gente iniciar, quanto antes, um pacto social pelo desmatamento zero e pela recuperação das áreas de mananciais do Estado, porque se a gente não começar isso agora, como os resultados, né? Isso já é bastante comprovado, né? Onde tem floresta, tem água. Quanto mais a gente demorar para iniciar a recuperação das nossas matas, mais tempo nós estamos demorando para conseguir recuperar a produção de água. Então, essas são as 5 linhas do chamado à ação. Eu acho que esse é o último slide. E aqui, só antes de terminar, agora em 22 de março, pensando nessa situação, principalmente das pessoas mais vulneráveis mesmo, e sabendo que tem várias regiões da cidade com falta de água, a Aliança pela Água produziu um manual, que é o Manual de Sobrevivência na Crise, que traz um conjunto de medidas bem práticas que você pode adotar no seu dia a dia para aumentar a sua autonomia hídrica, que é saber quanto de água você consegue gastar sem ter água da Sabesp. Ensina, dá orientações para a saúde, fontes alternativas, como fazer uma cisterna, como usar ou não a água da chuva com segurança, etc. Então, esse guia ele procura informar as pessoas nesse sentido. Ele foi lançado agora no formato digital e provavelmente nos próximos meses vai sair um aplicativo, que nós vamos lançar em breve um concurso para desenvolvimento desses aplicativos. A ideia é levar isso para o maior número de pessoas. Próximo. E aqui, acho que esse é o último. Só para encerrar, acho que aqui como mensagem específica para a Câmara de Vereadores, eu acho que tiveram iniciativas interessantes já relacionadas à água, mas eu acho que tanto o município de São Paulo quanto outros municípios da região metropolitana de São Paulo deveriam estar mais atentos para o que diz a Lei Nacional de Saneamento e a sua regulamentação, no sentido de que os planos municipais de saneamento são ferramentas poderosas para a gente construir uma nova cultura de cuidado com a água. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Maru. Foi realmente uma visão bastante completa da situação. Entendo que a sua apresentação deixa claro de que nós temos desde um problema de gestão dos comitês de bacia, dos reservatórios, como sistema de produção e consumo de água, né, onde o foco é o consumo de água e não a produção, as consequências para o saneamento e as responsabilidades das esferas administrativas, desde as esferas federal, estadual e municipal, como também os órgãos reguladores e as entidades específicas. Desse ano que nós estamos aqui, né, já vamos completar um ano que estamos na crise, né, e com todas as recomendações que a sociedade civil fez através da Aliança da Água, o que andou, o que não andou e o que, se não andar, vai piorar a situação até o final do ano? O que não andou, acho que
tem a ver com as medidas de maior acesso à informação e informações, ensinar as pessoas a como lidar com menos água. Não andou a discussão do que é prioridade nesse momento em relação a intervenções e quais os impactos disso, né? E não andou uma atuação mais integrada entre governo estadual, federal e municipal. Em fevereiro, o governo do estado criou um chamado Comitê de Crise, por decreto, em que ele indica ali algumas organizações da sociedade, e o município de São Paulo faz parte. Esse comitê, até hoje, apesar da situação que a gente está vivendo, se reuniu uma vez, e até hoje não foi apresentado, nem discutido, nem colocado para a sociedade opinar, o que seria um plano de contingência, né? Então, nós estamos entrando no período pior da crise de novo, sem ter isso. Ok. Pergunta aos vereadores Netinho e Vadir Mutan, se tem alguma pergunta a dirigir a Marúcia. Obrigado, vereador. A senhora também, uma explanação. Eu acho que a senhora foi muito objetiva e acho que uma das poucas vezes que a gente encontrou pessoas para falar sobre a crise da água sem partidarizar, né? Falando simplesmente com a intenção de trazer a demanda, trazer os problemas e propor soluções. Eu fiquei muito preocupado porque a senhora, na sua fala, disse que, diante da atual situação, era para ter sido decretado estado de emergência. O estado de emergência, atendendo alguns requisitos básicos para que ele seja acionado, ele facilita, entre outras coisas, você ter acesso a um fundo, né, para, nesse caso das águas, para a criação de poços, né, poços artesianos, contratação de carro-pipas, entre outras questões. A minha pergunta para a senhora, com base nisso, é: o fato deles não terem decretado esse estado de emergência, de não ter trabalhado em comum acordo, já que o saneamento básico, nesse caso, tem a ver com o contrato do município. A senhora tem dados que esse surto de dengue foi pela falta de planejamento e de organização de dados que vocês já tinham no ano passado, prevendo o que ia acontecer. É isso que eu entendi? Primeira parte, em relação a situações de emergência e calamidade pública. Tem uma portaria do Ministério da Integração Nacional que determina situações em que caberia ao Estado ou ao município decretar, dependendo do tipo de calamidade, né, do desastre, né, que eles chamam, se for de classe 1 ou classe 2, classe 1 vai ser um pouco mais suave, é situação de emergência, classe 2 é estado de calamidade pública. Né? O que eu coloquei, não é nem se é a defesa ou não do estado de situação de emergência, mas é que assim, nós temos, de um lado, ações sendo feitas como se estivéssemos em situação de emergência, e, de outro, ações não sendo feitas que deveriam ser feitas porque nós estamos numa situação de emergência, especificamente em relação à implantação de obras em regime emergencial, sem licitação, sem estudo de impacto ambiental, e, por um outro lado, não decretação oficial de que essas medidas de redução de pressão, etc., fazem parte de uma situação de emergência. Né? Então, o que está valendo? Qual que é a situação que vale? Um pouco o questionamento é mais nesse sentido, tipo de discussão que não foi nem sequer feita. Né? Ela vale para fazer a obra, mas ela não vale para garantir os direitos da população. Tá? Então, essa é uma primeira coisa. Os dados relacionados à dengue são dados que estão sendo, primeiro, coletados pelos equipamentos de saúde, divulgados aí amplamente na imprensa, e a correlação é uma correlação em função de ver quais são as regiões que têm mais dengue, inclusive de municípios, e quais são os municípios que estavam sofrendo, e regiões dos municípios, maior estresse por conta de falta d'água. Não tem uma análise, mas eu já vi declarações de profissionais da saúde relacionando isso, mas eu não vi ainda nenhum estudo publicado comprovando essa relação, apenas declarações da imprensa. Obrigado, senhora Marúcia. Eu diria
ao vereador Ricardo Jung, que é quem propôs, inclusive, esse debate aqui na casa, que tivemos aqui uma CPI, né, para tratar dessas questões, e que, somado a essas informações que a gente está tendo aqui, e de forma desapaixonada, porque às vezes tem isso, a CPI ela fica muito contaminada, né, com quem é do quê, quem está defendendo o Estado, quem está defendendo o município, mas eu acho que, mediante a essas informações e a esses dados, somado ao trabalho, que foi muito sério e apurado do que aconteceu na CPI, eu acho que cabe um trabalho encabeçado por Vossa Senhoria, que é uma pessoa que pegou esse tema, desde quando começou a acontecer isso, com uma determinação muito grande aqui na casa, de uma conversa nossa junto ao Ministério Público. Eu acho que poderíamos, munidos desses documentos, desses dados, né, da capacidade de conhecimento que foi aqui demonstrado, a gente levar esse assunto ao Ministério Público. É apenas uma sugestão mediante a essa apresentação que foi feita, dona Marúcia. Eu concordo com o vereador em relação à CPI. Eu acho que a CPI deve estar nos momentos finais aí, né, de encaminhamento. E eu acho que, até independente, acho que a CPI tem um lado muito bem-vindo, porque ele também começa a trazer para essa casa a reflexão, né, sobre não é simplesmente o contrato, mas é um serviço que é um serviço essencial, que é o abastecimento de água e o tratamento de esgoto, né? E acho que, atento a esse relatório da CPI, deveria talvez pensar como uma continuidade, uma reflexão na casa sobre o processo de atualização do Plano Municipal de Saneamento, que é uma ferramenta importante e que nós poderíamos pensar nele tanto do ponto de vista de audiências públicas, para começar a ouvir como é que a situação está. Acho que isso daí poderia ser um processo muito, muito enriquecedor aqui, promovido pela Câmara. Vereador Adilmar Trans, você gostaria de fazer alguma pergunta? Não, eu também estou aqui hoje para aprender, viu? Eu tenho 79 anos de idade e nunca tivemos uma crise como estamos tendo agora. É a primeira vez que nós estamos tendo uma crise. Eu me lembro que há anos atrás, eu não tenho condições de explicar porque aquilo não ficou marcado assim na minha cabeça, mas dá para a gente lembrar que na época que teve esse problema de seca, eles andaram com os aviões bombardeando as nuvens para fazer chover. E eu não sei porque até agora ninguém falou nisto, se vai fazer, se não vai fazer, se não pode fazer, qual é os problemas que trazem. Agora, com referência ao problema de economia de água, eu só sei aquele que é caseiro, cada um que tem que fazer por si. Cada um tem que arrumar um tambor de água. Eu estou vendo o pessoal arrumar tambor de água, mas vai lá na torneira, na hora que tem água, ele enche o tambor. Ele não está fazendo economia nenhuma. Quando ele encher aquele tambor com água de chuva, aí ele está fazendo economia. Quando ele tomar um banho e deixar uma bacia embaixo do chuveiro, tomar o banho, ele pegar aquela bacia e jogar vamos dizer, num tambor, ela serve para jogar no banheiro, serve para lavar o chão. Isso que eu sei que é economia. E a maior parte da população não quer nem saber de nada. Ele tendo água, o resto que se dane. Mas na hora que você jogar um copo d'água no chão, a gente tem que se preocupar, que amanhã pode faltar esse copo d'água. Então aprendi, eu já também comprei 2 tambores de água, estou fazendo desse jeito na minha casa, por isso que eu estou dando a sugestão. Se está chovendo, que eu sei que tem bastante água, e tem meio tambor de água suja lá de tanque, de tomar banho, eu vou lá e jogo aquela fora e pego a limpa da chuva. Quando estiver acabando, eu começo a economizar aquela que eu posso para ter sempre o tambor cheio de água. Essa é a forma que eu posso me expressar para vocês. É
é o modo de viver que cada um tem que ter, pensar no próximo, pensar que todos têm a obrigação de fazer economia. Não é pensar, aquele pessoal está fazendo economia e eu não preciso fazer. Eu não precisava fazer economia. Sou sincero para vocês, eu não precisava. Eu moro num prédio, o prédio compra a água dos caminhões que vêm de poço artesiano e não tem problema de água, não vou ter problema só se faltar água no poço artesiano. Mas não, eu acho que eu tenho que obrigação de colaborar com o povo, todos, nós todos somos seres humanos, todos merecem respeito. E sabendo que tem o problema, quando você vai usar água, você tem que lembrar que lá embaixo pode estar faltando para alguém. Logicamente, você vai lavar uma mão, você chega lá, você é um mecânico, você vai lavar a mão cheia de graxa, não adianta você pôr a mão na torneira e deixar a torneira meia hora aberta, ficar lavando a mão, põe sabão, põe graxa. Põe numa bacia a água, lava com a gasolina, joga fora, aí lava com a água bem mais rápido e economiza aí 50 litros de água, 60 litros de água para lavar a mão a pessoa gasta. Quer dizer, não está pensando no racionamento. É umas explicações simples, mas é a verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Vladimir Tran. Eu gostaria também de fazer o seguinte comentário. Quando você apresentou essa mesma apresentação no IDS, ficou muito claro para mim de que nós estamos com uma crise sistêmica que está sendo debatida de uma forma muito reducionista, em função do fato de que os governos têm atribuído a crise à estiagem, de um lado, e a partidarização, como bem disse o vereador Netinho de Paula, impede que se enfrente as responsabilidades da forma que elas precisam ser enfrentadas. E isso impede que se olhe para a crise sistêmica e se crie realmente um fórum onde essa crise sistêmica possa ser debatida, as responsabilidades das entidades, dos órgãos, das empresas, da sociedade civil organizada, redefinidas, para que possamos caminhar gradativamente por uma solução dessa situação. Outras cidades do mundo já passaram por situações iguais, Los Angeles está passando por uma situação parecida, Nova York passou por uma situação parecida há cerca de 20 anos atrás, e conseguiram, no caso de Nova York, inclusive se tornou um exemplo mundial, né, a forma com que eles conseguiram resolver. Porque essa crise sistêmica, ela passa não só pela forma com que a questão da água é administrada, mas também como ela é produzida, consumida, o conceito de produção de serviços ambientais, a questão da cobertura vegetal arbórea e permeabilização do solo das cidades, e uma educação extensiva e intensiva de uso consciente de recursos hídricos e respeito aos recursos hídricos. Então, nós estamos falando de um arco de responsabilidades sistêmicas muito ampla. E essa casa certamente tem a sua responsabilidade em trazer esse debate e, ao mesmo tempo, contribuir como o vereador Antônio de Paula acabou de propor, né, contribuir, sistematizar, e você também deixa aqui uma sugestão para casa, que é se olhar para a política municipal de saneamento, que agora corre ainda maior risco, porque a Sabesp, em função dos investimentos em captação e transferência entre reservatórios, declarou publicamente que não tem mais recursos para continuar o saneamento na cidade. A gente sabe que Billings e Guarapiranga têm recebido uma carga de esgoto intolerável, que impede, inclusive, que um dos maiores reservatórios que a gente tem, que é Billings, possa ser usado para outra coisa que não geração de energia elétrica. Então, nós realmente estamos numa crise muito grande. O fato do plenário estar com pouquíssimas pessoas, o fato do tema ter saído da imprensa, está passando para a população
o fato do governador ficar na defensiva, o fato do prefeito não tratar do assunto, nem no seu conselho municipal, está passando para a população que está tudo bem. E daqui a pouco nós vamos, Netinho, entrar numa situação talvez de emergência que não vai poder ser evitada. Então, nós estamos realmente diante de um quadro muito difícil, aparentemente um pouco mais calmo, mas é só o prenúncio da próxima tempestade. As informações aqui foram registradas, nós vamos distribuí-las nos gabinetes, e eu acho que nós devemos, sim, convocar uma outra audiência pública, onde nós possamos debater aí com outros órgãos, a partir do relatório da Sabesp, quais seriam os próximos passos a se dar. Eu agradeço muito, queria saber se tem alguma pergunta. Leste Brasil, rápido, por favor. Primeiramente, vamos parabenizar o vereador Yang de promover esse grande debate, né? E a brilhante explanações aqui da cientista Marlúcia, e também a presença do vereador Mutrano, Netinho de Paulo, e a todas e todos aqui presentes. Eu sou presidente da Uniglobal Trabalhos e Ecocidades, e nós sabemos que o planeta hoje é formado de 70%, vamos dizer, de água, mas só temos 2% de água, vamos dizer, potável, né? E aqui no Brasil, vamos dizer, a região sudeste tem apenas 6%, vamos dizer, de água potável, né? São Paulo chega a 1%. Nós somos mais de 1 bilhão, vamos dizer, de cidadãos em todo o planeta, que hoje não tem sequer um copo de água e vamos dizer, um arroz e um feijão para se alimentar, né? São cidadãos que estão passando fome e sem água, vamos dizer, para, se nutrirem. E quando o governo Montoro, vamos dizer, assumiu aqui o governo do Estado, nós apresentamos 2 projetos revolucionários para o desenvolvimento hídricos aqui da cidade de São Paulo e do Estado. O que é que hoje, vamos dizer, hoje é se jogado, vamos dizer, por dia, 1 bilhão e 250 milhões de litros de resíduo contaminado no rio Tietê, né? Aí o que é que a Sabesp faz? Ele pega essa água contaminada, trata e depois aí joga na residência. Os 2 planos seria, vamos dizer, a criação de 2 canais, vamos dizer, nas margens esquerda e direita do rio Tietê, inclusive do rio Pinheiros, com a objetividade de intensificar os esgotos, vamos dizer, residenciais e industrial, assim se construindo, vamos dizer, uma grande usina de tratamento, e aí a Sabesp construindo a segunda rede, vamos dizer, de água para jogar essas águas, vamos dizer, fluviais. Conclua, por favor. Nas residências e nas indústrias. Conclua aí nós ia ter uma favor. economia de cerca de 40%, vamos dizer, de água aqui no estado de São Paulo, né? E o outro projeto que a gente apresentamos no país seria, vamos dizer, do Brasil, usar 40% da água do mar. Nós temos um exemplo, a Israel já usa 30%, a Espanha, vamos dizer, 2 milhões de espanhóis, já está bebendo, vamos dizer, a água tratada. Eu também apresentei essa tese numa conferência internacional em Portugal, né, há 20 anos atrás, e aí eu deixo aí a visão aí para Marlúcia. É o que eu tenho para dizer, obrigado aí pela palavra. Obrigado. Maru, com a palavra. Eu acho que daria um outro debate a questão da dessalinização, mas eu acho que ela entra no contexto da reflexão sobre... A gente está falando de água potável, um recurso cada vez mais escasso, então precisamos começar a avançar em políticas de reuso, etc. Eu, particularmente, acho que um país que tem 12% da água doce superficial do planeta e rios do tamanho que a gente tem, ter que ir atrás da dessalinização da água do mar, eu acho que seria um fracasso. Eu acho que talvez em situações bem específicas poderia ser uma solução, mas eu acho que do ponto de vista do Brasil como um todo, a gente não conseguir dar conta
desse patrimônio que nós temos, dos rios todos, etc., não seria um fracasso muito grande. Espero que a gente não chegue nessa situação. Acho que para São Paulo, talvez a gente pudesse olhar para tecnologias de reuso com muito mais sucesso do que a gente faz hoje. É isso. Muito obrigado, Marúcia. Muito obrigado a todos. E a sessão está encerrada.